É para dar o efeito. Tipo cinema, não é? Já. Tu começaste a fumar com que idade? Eu comecei a fumar, devia ter para aí uns. É assim, eu se calhar com 14 anos, mas a brincar. Estás a ver? Fumava um cigarrito, os meus colegas davam um para eu experimentar. Mas fumar mesmo, meus 15, 16. Mas começaste a fumar porquê? Qual foi a curiosidade que tiveste de fumar? Experimentei e depois vi que me aliviava algum stress que eu tinha ou qualquer coisa e gostava da sensação. E agora nunca pensaste na altura que agora seria tão difícil de deixar? Pois, nunca. E eu pensei que a qualquer altura eu paro e pronto, e é fácil, mas não. Não foi fácil. Não. Ora bem, nós vamos começar o nosso podcast, Tudo Boa Podcast. Hoje temos aqui a prata da casa, a Eliana, a senhora Eliana Diniz. Muito boa noite. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, depende da hora que É sejam a verdade, ouvir, é etc, verdade. etc. Vamos abordar um bocadinho sobre a tua vida e sobre o que tu quiseres falar, não é? Vamos falando. Já falámos sobre o teu vício no No tabaco. É o único vício que tu tens? É. Boa, boa, boa. É, só o tabaco é que é o vício. Quer dizer, é vício, mas eu não fumo muito. Eu fumo de 4 a 5 cigarros por dia. Não é considerado muito, mas era melhor que não fumasse. Era melhor que não fumasses, isso é verdade. Isso é verdade. Então, e o início? Como é que foi o início da tua vida? Conta-me coisas, como é que... Tu és cantora, compositora, baterista... Agora também trabalhas com mosaico, não é? Portanto, tudo isso faz parte da tua vida. É verdade. Como é que começou? Na música, Sim, o sonho de... é assim, eu quando era pequena, o meu avô tinha um rádio e tinha lá um microfonezinho daqueles antigos, de antigamente. E eu não sei porquê, eu gostava de ouvir a música e cantar por cima, com o microfone, e eu vi que aquela sensação era tão boa, que eu todos os dias fazia isso no patinho da minha avó. E o meu avô tinha o vício também de adormecer com música, com a rádio a tocar. Eu também. Eu, desde que me lembro de gente, eu adormecia com a música, uma rádio, qualquer que eu gostasse, e adormecia. A minha mãe, quando ia para apagar a rádio, eu acordava porque ela tinha apagado a rádio. E não sei, a música fazia-me sentir muito, muito bem mesmo. Eu queria aprender a tocar teclado, eu queria aprender a tocar guitarra, só que pronto, a minha mãe dizia que me ia pôr numa escola de música, depois já dizia que não dava por causa do dinheiro, por causa disto e daquilo, e eu acabei por não ter aulas em pequena, o que eu hoje gostava de ter tido. Para nos situarmos, tu és do Pardieiro, pertence à Águeda? Não, pertence à Nadia. Se pertence à calhar Nadia. fica mais... Pertence à Nadia? Pertence à Nadia. Sabia. Se calhar pode ficar mais perto da Águeda, mas pertence à Nadia. E o teu avô era músico, ele tocava guitarra. Sim, eu acho que ele fazia umas brincadeiras a tocar guitarra, não sei. Mas era fazer brincadeiras. Continua, nas festas, então. Desculpa ter interrompido. Os meus pais frequentavam muitas festas. Mais ricos. De bailes, pronto, festas religiosas. E eu era aquela menina que ia para a frente do palco, sentava-me em cima das colunas do palco e ficava a noite toda assim, a olhar para o guitarrista, para o baterista, coisas que se calhar as crianças vão e não olham, nem sabem, não sabem o que é que ele está a fazer, não, só vão para brincar. Eu ia para ver o que é que eles estavam a fazer. E eu sonhava, eu olhava para aquilo e dizia, não, eu um dia queria fazer isto, seja cantar, seja tocar, eu quero fazer isto. Só que com a esperança que conseguia, mas sabia não, eu pensava que não ia conseguir. Qual foi a altura que tu achaste que poderias conseguir? Dentro desse tempo todo, qual foi a altura que tu achaste que poderias conseguir? Em pequena? Sim, em pequena. Que despertou o talento, como é que eu te vou explicar? Que tu
a cantar, que sentiste que eras afinada, que conseguias batucar, conseguias... Num dia, pronto, se calhar não sabem, mas eu tenho fobia social. Sim. E nas aulas de música estávamos a ver o que é que íamos fazer na festa do final de ano. E ninguém, como eu era muito parada, muito calada, não falava muito para as pessoas, o professor chamou-me para ouvir a minha voz. Começaram-se a rir porque pensavam que eu cantava mal. Eu também pensava que cantava mal. E ele chamou-me e perguntou-me: olha, canta esta música, que na altura era uma música que estava em todas as televisões, era uma música considerada pimba, pronto, hoje em dia, que era das Tahiti, que era Mãos ao Ar. E ele disse: olha, canta essa música, tu sabes? E eu sei, eu assim muito parada, e eu: mãos ao ar, que eu vou roubar teu coração agora, tipo, muito parada, mas... Estavas a ficar afinadinho. E o professor arregalou-se os olhos e disse: não, canta lá mais uma vez. E eu a cantar, eu: mãos ao ar, que eu vou roubar teu coração agora. E pronto, e ele disse: não, tu és muito afinada, tu vais cantar. E eu sabia que não ia conseguir, porque eu tinha aquela coisa da fobia social, eu não conseguia estar com muitas pessoas. E entretanto, falou com uma tal colega minha, porque as Tahiti eram duas, e é engraçado ser as Tahiti. Pois eu também te ia perguntar sobre isso. O que é que esse professor, vamos só à frente no tempo, o que é que achas que esse professor hoje diria? Ele ainda é vivo. Eu estive há pouco tempo com ele, não sei se já te contei. Esse professor é de um duo que toca em dançarias. Ai, como é que se chama? Eu não me recordo, mas eu já estive com ele, não sei se te lembras, nós tocávamos numa dançaria que, antes de ser Vozes Famosas... Sim. Pronto. E ele tocava lá, mas ele uma noite foi lá beber um copo. Eu olhei para ele e disse: eu conheço esta cara de algum lado. Quando começámos a falar, ele disse: eu era professora em Anadia. E pronto, eu contei-lhe a história, fiquei um bocado desiludida porque ele não se lembrava. Mas pronto. É muitos alunos. É. Mas pronto, mas fiquei contente de ver que era ele. Mas isto também já foi há uns anos. Mas como é que tu achas que ele reagia ao saber que aquela menina que cantou Mãos ao Ar tocou bateria para as Tahiti, para a Cati das Tahiti? Pois não sei. Porque o mundo é muito mágico. Ele arranja maneira de dar voltas e voltas e voltas para te... E na altura era o que eu gostava de ouvir, era aquele tipo de música, era as Tahiti, que na altura as miúdas da minha idade, hoje já não, hoje é outro estilo de música que os adolescentes ouvem. Mas eu ouvia, e foi engraçado, muitos anos mais tarde, eu estar em palco com uma das Tahiti. Na mesa o Félix, o dono do projeto. É verdade. Mas tu estiveste na escola, cantaste e chegaste a fazer a apresentação? Não. Então? Eu de noite eu não dormi. Como eram muitos nervos, muita ansiedade, eu tremia por todos os lados. Eu não conseguia ir. Eu hoje arrependo-me tanto, mas não consegui ir. Aquele medo de encarar as pessoas. Tu não conseguiste ir? Não... Eu não fui. Não tu não apareceste? Não. Eu pensei que não te tivessem selecionado. Eu não apareci. Selecionaram, eu é que não apareci. Depois a minha colega ficou chateada comigo, mas eu não conseguia encarar as pessoas. Depois... Não era bem, desculpa, estar a interromper, não era bem as pessoas à frente, era mais o que é que iriam dizer os meus colegas, porque eles riram-se quando o professor, até quando disse que eu cantava afinada, até assim eles se riram. Eu estava com aquele receio: vão fazer pouco de mim, eu depois não vou conseguir cantar, e pronto, eu não fui, não apareci lá. Depois daí, e o outro dia, quando chegaste à escola, ninguém te disse nada? No outro dia não, porque era final de ano. Ok. Ou seja, mas depois estive com essa colega no outro ano escolar e ela, pronto, ficou um bocado chateada porque eu não fui. Mas acho que ela chegou a cantar com outra, não sei o quê. A que fazia dupla contigo foi cantar na mesma? Foi. Coitada. Imagina. Olha, eu não sabia. Eu já tinha contado. Sim, eu recordo que tu tens contado a situação das Tahiti e que tu foste cantar, mas não sabia que tinhas uma colega que depois acabou por ir cantar sozinha. Cantar sozinha, pronto, que era ela que estava a fazer, eu fazia uma parte, ela fazia outra, tipo as Tahiti. Pois. Pronto.
Sabes que tu tens o cabelo parecido com a Cati agora, e se calhar antigamente. A outra se calhar era mais morena também para... Acho que sim. Eu não me recordo. Não sabes Recordo-me quem? da cara, mas do cabelo não. Não, eu sei quem é. Sim. Mas não me recordo como é que era o cabelo. Então depois o pulo daí para o resto, para quebrares essa vergonha. Ou não houve outra oportunidade? Em pequena, não houve. Não, quer E dizer, se o tu meu tinhas que pai. idade, desculpa? Aí. 13, 14. Uhum. O meu pai, pronto, eu na flauta, nas aulas de música, eu não era como os outros meninos. Eles liam a pauta E tocavam. e tocavam a música, mas começaram ti, mas Sim, pela pauta. sim. Eu não, o professor tocava na aula e eu apanhava o que ele tocava e tocava logo de seguida, sem ver pautas, sem ver nada. Era por ouvido, eu apanhava e tocava. Claro, depois também via como é que era as pautas, mas eu tocava de ouvido, enquanto os meus colegas não conseguiam tocar de ouvido. Depois ele apresentava e tu ias atrás. Sim, e o que eu estava a dizer, o meu pai, como sabia que eu tocava flauta, como eu disse, os meus pais gostavam muito de festas e às vezes havia lá um senhor na minha terra que tocava acordeão. E ele punha-me lá no meio, tocava flauta e pronto. E eu aí já conseguia, porque era... Mas estavas no teu meio. Sim. Porque depois daí, tu a tocares flauta, eu recordo-me de me teres contado, tu tocavas com aquele senhor que toca guitarra na tua terra, como é que ele se chama? O O pai do Luís? António, António. o pai não, O avô, desculpa, o avô. o tio António Samuel. Sim. Eu tocava juntamente com esse senhor do acordeão e a senhora a tocar a guitarra. Aliás, eu cresci nas festas de aniversário, porque a minha família é muito grande e juntávamos-nos todos em casa da minha avó. E eu, nas festas, juntávamos, era um a tocar guitarra, outro acordeão e eu ia lá para o meio tocar aquela flautita. Pronto. Então, e depois, tu começaste por tocar flauta. Mas nunca sentiste a situação da batucada? Porque tocas bateria. Sim, já antes no ATL, eu andava num ATL. Tinha um amigo meu que eu acho que ele agora é baterista e eu gostava de o encontrar porque acho que foi ele que me deu essa, não sei, disso dos ritmos. Ele chamava-se António e ele lá no ATL havia panelas velhas e aqueles baldes de tinta. Uhum. E ele então, juntava tudo, chamava-me para o pé dele, juntava tudo e começava a tocar. E a gente, nós os dois, a ouvirmos a música, tentarmos reproduzir, acompanhar com o ritmo. E pronto, era ele de um lado e eu do outro. Assim, eu já sentia. Também fazia em casa com as panelas da minha mãe, às vezes, de vez em quando, quando me dava na telha. E eu acho que esse rapaz hoje, eu acho que ele é baterista. Mas é lá da tua terra? É perto. Então, e a situação de tu... Porque eu acho que é importante abordarmos toda a tua vida. Sim. Falas do que tu quiseres falar. Tu apanhaste fobia social porque sofreste um pouco na escola, não é? Sim. Por parte dos docentes, não é? Sim. De uma delas. Isso, qual foi... Até que ponto é que isso atacou a tua vida até hoje? Tudo. Pronto. A fobia social não me deixou viver como eu teria que viver como criança, como adolescente. Não, eu vivo mais agora em adulta do que vivi antes. Mas tu conseguiste dar o pulo, tu não tens só fobia social, para quem não sabe, nós somos casados. Sim, acho que toda a gente sabe. Tu tens borderline. Sim. E eu acho que é importante tentar, porque pode ajudar pessoas, Claro. O que falamos, não é? Tu conseguiste superar e conseguiste passar por coisas que poucas pessoas conseguem. E conseguiste dar o clique em muita coisa que é muito difícil de dar. E com isto refiro-me a problemas, vícios que tinhas antigamente. Sim. Há muita gente que não aceita ser tratada. Tu aceitaste e respeitas isso.
E é isso que eu queria que tu transmitisses e que explicasses da tua forma. As pessoas não estão a ouvir para tentar ajudar essas pessoas. Porque há pessoas que vivem a mesma coisa que tu vives e que não sabem qual é o caminho a seguir, não é? Estás a falar em relação... Ao borderline, a tudo o que tu sentiste, a tudo o que vai na tua cabeça, porque nós não estamos sozinhos nos sentimentos que temos, não é? O sentimento é uma coisa comum. Claro. E eu acho que é importante, tu podes ter criado algum mecanismo em ti que podes ajudar pessoas com esse mecanismo que tu criaste. Porque a maior parte das pessoas que têm a síndrome que tu tens não conseguem dar a fazer o clique, não conseguem reconhecer que têm. Alguns nem conseguem trabalhar, não conseguem ter um emprego fixo. Eu acho que é, por exemplo, eu tive, e tu sabes, eu tive a tua ajuda, eu tive a ajuda da Catarina. Acho que a ajuda familiar, acho que ajuda muito. E no caso eu acho que tu sabes, se eu não tivesse essa ajuda familiar, eu não conseguia. Mas achas que não conseguias superar a ajuda também do Léo? Sim, claro, do Léo, da achas família. que não conseguias superar isso? Nada na tua cabeça te dava para tu tentares procurar ajuda? A medicação? Sim, tentar procurar ajuda, tentava, sim. Mas mais tarde já eu ia esperar muito, não ia ser. Eu acho que as pessoas que têm a tua síndrome, para além do medo de procurarem ajuda, acham que não têm cura, que não faz sentido. Uhum. E que se calhar o que vão fazer não vai dar em nada. Mas vai, porque eu vivo normal. Tomo medicação, agora já não tomo medicação tão forte como eu tomava antes. Tomo e espero que um dia consiga largar a medicação por completo. Mas hoje em dia consigo viver normal. Mas esses ataques que te davam, também te davam em criança, não é? Sim. E tu não conseguias, não davas, davam importância a isso. O que eu quero dizer é, as pessoas que estavam à tua volta davam importância a isso. A importância não de, por exemplo, dizerem, porque muitas vezes os ataques dizem porque és mimada e etc, ou porque és mimado, mas davam importância de, não, se calhar aqui é um problema que tem de ser resolvido e tem de ser ajudado. A minha mãe tentou procurar ajuda e o que lhe disseram tinha a ver com a epilepsia. Que depois, com o passar do tempo, é que eu fui a ver que não poderia não ter a ver. Se calhar, epilepsia. Que se calhar nem tenho. Acusou em pequena, mas que nem tenho, que eu fiz exames há pouco tempo. Eu acho que nós temos com a nossa convivência e com a nossa vida, temos de tentar ajudar alguém. E sabendo o caminho que foi trilhado, e com isto o que eu quero dizer é, se uma pessoa está a passar por exemplo, borderline, e borderline o que é que consiste? O que é borderline, para as pessoas lá em casa saberem? É um distúrbio de personalidade. O que é que faz? Eu hoje posso estar bem, eu posso estar num extremo de felicidade, como daqui a um bocado ir abaixo com tristeza, pronto. E isto, essas pessoas acabam por ter alguns problemas a nível vícios, por exemplo, tabaco, drogas, álcool, para se tentarem refugiar no sentimento, para tentarem... O que eu li sobre o borderline é o obeso de um psicopata, que é engraçado, não é? O psicopata não tem qualquer tipo de sentimentos, é o contrário, sim. E uma pessoa com borderline tem os sentimentos. Nós sentimos muito, sentimos demais. Tudo que acontece, nós, por exemplo, e quando tu sentes uma coisa, ficas alegre, nós ficamos o dobro ou o triplo. Ou ficas triste, nós ficamos o dobro ou o triplo. Pronto, e ela com o tempo fomos procurando ajuda em vários sítios, porque não adianta só falar com uma pessoa, não é? Claro. Nem só com um especialista, é tentar, tu até encontrares o médico que conseguiu te dar a medicação certa, andaste de médico em médico e nunca se desistiu. E eu acho que esse é o caminho para as pessoas que acham que possam ter isso, ou que os familiares detectem que as pessoas possam ter isso, é ajudarem, não é? Claro. É tentarem ajudar. E depois, tu tens
eu já te disse isto e volto a dizer, tu tens muito talento, és a pessoa mais talentosa que eu conheço, mas é mesmo, não sabes aproveitar. Porquê? É pá, porque tu tens muito talento para compor e andas preguiçosa na composição, não é? Na composição ainda assim um bocadinho. Também o trabalho, quem não sabe isto da pandemia veio estragar um bocado os planos na música, né? E a gente tem que trabalhar noutras áreas. Pronto, porque eu acho que tu deverias... Ela tem a facilidade tão grande, tão grande, tão grande, que ela de uma frase, de uma coisita mínima, ela faz uma música fantástica. E depois ela viaja por todas as áreas. Tanto do popular, como das baladas, como... Ela tem essa facilidade. E essa facilidade, tu descobriste essa facilidade quando? Foi facilidade essa parte de rimar, que teve a ver na escola primária, que havia um concurso que tínhamos que fazer 100 prosas ou 100 versos sobre um escritor que era o Rodrigues Lapa. De onde? De Anadia. Eu acho que está lá a casa, acho que está em exposição. E nós fomos ver a casa dele, fomos uma visita de estudo, visitar a casa dele, e nós, visitando a casa dele, eu tinha que fazer sobre a visita, ou sobre o que eu via, sobre a história que me contaram sobre ele, tinha que fazer 100 prosas sobre 100 prosas? 100 prosas. E a professora, pronto, não vou estar a professora da escola primária, ela levou-me para a casa dela, meteu-me numa salinha que ela tinha lá, pôs-me o papel à frente, pôs-me uma caneta e disse: vais fazer as 100 prosas sobre o Rodrigues Lapa. Mas isso foi pouco tempo, foi passado que eu não me recordo, mas em pouquíssimo tempo eu não fiz aquilo às prestações, foi logo. Fiz tudo, eu tinha tanta facilidade, e foi aí que eu descobri que tinha facilidade. E como é que a para professora rimar. descobriu justamente para te pôr a ti? Não sei, ela devia ter visto alguma coisa antes, que devia lhe ter despertado que eu se calhar conseguiria aquilo, porque foi a mim que eu era péssima, é verdade, eu era péssima na escola, talvez por problemas também que se passassem, mas péssima em relação, eu era bem comportada, péssima em relação a dificuldades de aprendizagem. E no entanto, eu participei, mas eu jamais pensei que iria ganhar. Claro. Jamais, com tantas escolas, aquilo era acho que era das escolas todas, não sei se era da região, e então aquilo foi no ginásio desportivo da Nadia, que fizeram lá para entregarem os prémios. E eu estava lá sentada e eu só ouvi qualquer coisa, Eliana, mas eu não liguei. Não liguei outra vez, Eliana, da escola de Boialva, Nadia, não sei o quê. E a professora: és tu. E depois começaram-se a levantar todos: somos nós, e não sei o quê. Uma alegria, e eu, já sabes como é que eu sou. E eu: vai lá. Era o presidente na altura, como é que se chamava o presidente? Não me recordo. E eu assim, a passar assim pelas pessoas, as pessoas olharem para mim, e eu assim, toda envergonhada, cheguei, subi lá ao palanque, ele entregou-me um envelope para a mão, e um envelope, e foi mais qualquer coisinha. E eu agarrei no envelope, fui para o pé da professora, e acho que eram 100 contos para a escola. Era bastante dinheiro. Sim, pronto, para a escola. Mas não interessa, o que eu fiquei contente. A realização. Eu nunca tinha ganhado nada na vida. Tinhas que idade aí? Eu aí já era no 4º ano. Deixa-me fazer as contas. Aí 9, 10. Aí. Então, depois daí, qual foi o seguimento de... Escreveste um livro? Não. Não, mas eu gostava muito de ler livros. E às vezes escrevia algumas coisas, tentar fazer essas tais rimas. Mas eu nunca experimentei nem fazer músicas nem nada, porque eu não acreditava em mim. Eu já tinha dito isso, eu não acreditava que eu conseguiria fazer alguma coisa, mesmo depois de ter ganho esse prémio.
Então, qual foi a primeira vez que tu fizeste alguma coisa? Que eu fiz alguma coisa? Que sim, que escreveste, a primeira música que tu escreveste. Foi o Amor Não Correspondido. Foi mesmo essa? Nunca tinhas tentado escrever nada antes? Se calhar tinha tentado, mas não consegui. Não. Então, quando tu fizeste o Amor Não Correspondido, eu recordo que na altura faltava a segunda parte, não era? Faltava a segunda parte. Sim, da letra só. Da letra, sim. Nós fomos para o estúdio. Qual foi o sentimento que tu tiveste quando ouviste aquilo com música, portanto, com instrumental? Inexplicável. Porque nós nunca falámos, tu nunca me disseste o que tinhas sentido. Pois não. Não, é uma coisa. Não, tu sabes que é uma coisa tua e se transformar numa música. É um musicão que eu acho que é, não é por eu ter feito, mas acho que é um musicão. E não sei, é inexplicável o que eu senti. Tu baseaste em quê para fazer aquela música? Quero-te dizer que nunca vou esquecer a primeira vez em que eu te vi. Os teus olhos eram uma obra-prima e o teu corpo era um enigma. Enigma que eu queria desvendar e a teu lado eu queria ficar. Tu baseaste em quê? Pensaste em quê para fazer essa música? Eu não sei, foi uma história que veio na minha cabeça. Eu quando eu escrevo também não é só histórias minhas, são histórias que vêm, eu começo a ouvir quando eu tenho primeiro o instrumental, mas neste caso não, neste caso eu fiz a melodia numa guitarra. Sim. E daí foi saindo a história, foi saindo a melodia e pronto, só a segunda parte é que tive de ter a tua ajuda. Sim, não, eu não estava a falar disso, estava-te a falar, era o porquê e o como, o mecanismo. Eu acho que na altura tu chegaste ao pé de mim e disseste assim: olha, eu posso tentar fazer uma música para ti? Nós estávamos a gravar o disco. Eu acho que foi assim qualquer coisa. Não deve ter sido. E eu na altura, eu sou-te sincero, eu pensei assim, não sei. Porque na altura Sério? fazia as músicas todas. Não, porque eu fazia as músicas todas. E eu pensei assim, sei lá. Não sei, eu acho que foi isso que eu pensei. E depois tu fizeste a música e eu, que grande cena. E depois eu cheguei ao estúdio e lembro-me de ter mostrado na altura o Zé Carlos. E eu, poça, que grande música. E foi a música que mais tocou do disco. Sim, e que eu ouvi alguns artistas, não sei se queres falar nomes, não, a dizerem que gostavam de ter essa música e eu ouvir isso. Mas podes falar, claro que sim. Um deles acho que é o Elbio Santiago. Acho que sim, acho que foi. O resto não me Sim, mas de músicos, não, por exemplo, o Berito fala que é a música preferida dele. Sim, alguns. Todas as que nós fizemos é a música favorita A música dele. tem assim, é latina. É, a música é muito gira. Então, voltando atrás, porque a gente está-se a perder. Então, e depois, porque as pessoas precisam perceber até onde é que como é que nós nos conhecemos e tudo mais, Claro. acho que é capaz de ser interessante. Claro. Depois, nós estávamos a tocar eu tinha uma dupla chamada Olhar 43, acho eu, não era? É 43. E estávamos a tocar no como é que se chamava? Noites Vivas, não era? Noites Vivas na Coreia. E tu foste lá. Sim. Conta como é que foi. Eu fui lá. Frequentavas o bar? É? Costumavas frequentar aquele bar? De vez em quando ia lá com o meu namorado na altura. E com o meu irmão ia sempre connosco. E nessa noite eu fui lá ao bar e tu estavas lá, né, com o Olhar 43 e estavas a tocar. Queres contar tu? Não, conta tu, eu quero saber a tua versão da história. Pronto. Eu estava assim sentada mesmo em frente, nos puffs, não sei se te lembras. Eu lembro-me. Aquilo tinha, os puffs não, acho que eram os sofás, que até estávamos todos juntos assim. E lembro-me que eu olhava, não sei se é porque eu gosto de música, na altura se calhar foi por causa disso, mas o meu namorado na altura não estava a gostar muito da ideia. E eu só me lembro que na música Mulheres de Martinho da Vila, assim do nada, tu vens cantar para o pé de mim. E começas assim com aqueles olhares, assim, já tive mulher, também é uma música, já tive mulher, já não precisava de saber. E pronto, e a tua coragem também, né, de estares a cantar uma música para mim, e sabendo que era o meu namorado que estava ao meu lado, imagina se ele fosse
Estavas a Eu ia achar. cantar na mesma. Será? Ia. E pronto, foste cantar para o pé de mim. Depois não tivemos mais contacto. Uhum. Acabámos de ver só mais umas músicas e depois fomos embora. E o meu namorado foi sozinho a esse bar. Agora contas tu porque foi contigo, que eu não estava mas lá. conta, o teu namorado queria-me contratar para ir cantar o teu casamento. O casamento, que eu ainda nem sequer tínhamos falado em casamento, que ele já estava a falar nisso. Queria que, que vocês fossem a tocar o nosso casamento. Pronto, depois o teu namorado foi lá uma vez sozinho. Não, sozinho não, minto. Ele foi lá com alguém. Ele ia com um colega dele. É provável. Ele ia com alguém. E eu, acho que foi numa quarta-feira, parece-me. Depois a gente tocava lá sextas, sábados, domingos e quartas e quintas. A gente tocava quase todos os dias lá. Mas eu acho que foi numa quarta-feira que aquilo estava mais fraco. E ele... E eu perguntei, então a rapariga que estava contigo? A gente demos um tempo. E eu, deram um tempo? Ainda bem. Não tínhamos já tanto tempo, acabámos. Pronto. E depois eu pedi o teu número à Karina na altura. Ela deu-me o teu número e tu trataste-me mal, pronto. Pensava que era ele, porque ele andava-me a perseguir, pronto, e ligava-me todos os números e mais alguns. Pronto, depois nós conversámos, tu foste lá tirar o filho buscar a casa. Não, eu fui com essa minha colega, passei a noite com ela lá, Exatamente. lá em casa dela, e fomos, fui ter contigo, e o bar acho que nesse dia estava vazio, Sim. por qualquer motivo, acho que era porque era semana, e nós estivemos na cabine de som a conversar durante muito tempo. Pronto, e depois daí acabou por, pronto, foi aí que as Foi coisas a partir desse dia, sim. começaram a acontecer. Mas sabes que é engraçado? Quando eu te vi lá, eu nunca tinha tido a sensação... Como é que eu te vou explicar isto? Eu nunca tinha achado que nada era para sempre. Todas as relações que eu tinha tido para trás, eu nunca as via como para sempre, percebes? E naquele dia que te vi lá no sofá, não sei... Eu não sabia ao certo o que era, não sabia o que é que se passava, mas alguma coisa me dizia que aquilo era para sempre, que tu eras a pessoa certa, percebes? E pronto, e foi. E foi a partir de nós conversarmos, eu achei que nós falámos de tudo, tínhamos coisas tão parecidas um com o outro, que pronto, foi aí que deu mais o clique. Mas tu achaste-me horrível, tu disseste, pá, o cabelo dele é horrível. Não achei, eu pensei assim, ele até é fofinho. Mas o cabelo E a roupa? Risco ao meio, e a roupa, tipo, não se usava aquela roupa na altura, né? As calças... Não se usava? Não, usava-se, mas acho que as calças estavam brincadas, eu não sei. Não sei, não me lembro, mas era para o catecismo para aí, não? Era. Para o catecismo. Mas o cabelo, pronto, eu mudava assim algum estilo. Pronto. E depois nós acabámos por conversar, tu depois ficaste nesse dia em casa da tua colega, depois voltámos a encontrar-nos no dia a seguir, e nunca esperámos nos encontrávamos todos os dias. Até um dia que o teu pai me disse, epá, se estás sempre com ela, leva para casa. Isso é que ele foi qualquer coisa assim do género, não foi? E pronto, e foi assim, e então pronto, então amanhã venho buscá-la. E eu nem disse à minha mãe nem nada. Trouxeste trouxeste uma porrada de sacas que metemos debaixo da cama? Tinha ido às compras com a minha mãe encheu um saco cheio. Sim, assim, não leva isto, vais passar fome, olha, leva aquilo. Comprámos pastas de dentes, comprámos escovas de dentes, comprámos tudo. Pronto, eu lembro-me de meteste as sacas debaixo da cama e eu disse, olha, mamãe, pronto, eu vou viver com a Helena, ela vai viver para aqui. Pronto, e foi. E foi assim que as coisas... E depois tu, rapidamente, eu comecei a perceber que tu tinhas talento, porque tu ias para a bateria e conseguias fazer alguma coisa. Não, a primeira vez que tu disseste para ir para a bateria, eu fiz pum, pá, pum, sem nunca ter tocado numa bateria, né? Como tu sabes. Tive oportunidades, mas não... Uma Premier verde que a gente tinha. Uma ali da hora que se vendeu essa bateria. Eu nem sei onde é que ela está, sabes? Não sei para quem é que ela foi. Hoje não a venderia. Eu também não. Foi a primeira bateria que eu... E depois depois acabou por aparecer o Léo, não é? E nós depois queríamos ter um bebê e andámos. Não foi fácil. Nós tivemos de comprar um boxer para o Léo aparecer.
Porque não, o Léo não queria É, aparecer. porque eu não sei quem é que nós perguntámos. que Foi a disseram, médica, a minha- Vocês, pois Foi a médica família. vocês têm que se distrair com alguma coisa. Não podem estar, se vocês estiverem a pensar sempre nisso, não conseguem. Mas foi a tua médica ou a minha médica, lembras-te? Não me recordo, mas eu acho que na altura nós frequentávamos a minha médica. A tua médica, acho que foi para aí, foi. E ela disse, nós depois fomos comprar um boxer lá, uma pessoa lá perto de ti, Uhum. e nasceu o Lazito. Nós fomos... O Léo ainda foi ainda foi no casamento dentro da tua barriga, ainda nos casámos dentro da tua barriga, Uhum. e no casamento tivemos... Nós é que tocámos, não foi? Nós é que tocámos no nosso próprio casamento, ou seja, tivemos a trabalhar no dia do nosso casamento, pronto. Porque depois nós estivemos a tocar no dia do nosso casamento e no fim, tínhamos os convidados todos e não sei o quê, e nós saímos e fomos jantar Fomos já à barra comer, à barra a comer. depois da barra comer fomos passar a noite à Costa Nova. Pois foi. E na barra a comer aconteceu uma coisa muito engraçada, que uma menina ou um menino, nós a comer cheios de fome, porque não tínhamos comido nada, foi. vomitou, Jesus. E o problema é que eu não tinha tido tempo de tomar banho, ou seja, eu fui, Cheia só de troquei de arroz. roupa, eu ainda estava cheia de arroz. Tu chegaste a trocar de roupa, tu não ias com o vestido de noiva? Eu acho que não, ou ia. Não, ias. Eu só sei que estava a largar arroz por todo lado. Ias. Não, acho que foste com o vestido de noiva, foste. Porque eu lembro-me no hotel, foste com o vestido de noiva. E depois passámos essa noite, depois fomos a casa, voltou a haver outro almoço lá na associação, na tua terra, não foi? Onde nós fomos tocar. Não, nós comemos no... Sim. No outro dia, que é nos casamentos, costuma-se no outro dia comer os restos O que resto, sobram. exatamente, sim. Portanto, sim. E nós comemos na tua terra. Lá voltámos a tocar e depois a partir daí nós montámos uma dupla chamada Serena e Serenata. Sim, Será exato. que foi logo? Não. Foi, eu acho que foi logo, não foi? Acho que foi. Foi logo, foi logo, porque depois nós fomos tocar ao... Não foi logo, porque eu cheguei a tocar contigo e com o rapaz que é daqui da tua terra, que era teu amigo, o tal do Olhar 43. Uhum, E depois cheguei a ir, foi a minha primeira vez em palco, uhum. foi lá. Com esse, não sei que nome é que era, acho que era sex symbol na mesma. Foi antes do Serena e Serenata. É provável. Que eu até toquei saxofone mal e porcamente. Exatamente, já me recordo. Foi antes do Serena e Serenata, isso. Então depois o Serena e Serenata surgiu como? Agora tens de ser tu a explicar. Tu gostavas de sertanejo. Uhum. E eu também, né? E nós começámos a pensar, um nome. Eu posso dizer de onde é que veio o nome. Sim, podes, claro que Pronto. sim. E tu começaste-me a dizer que o Ricky, do Ricky Renner ou outro... Eles tinham uma dupla chamada Serena e Serenata. Pronto, ou com uma irmã ou qualquer coisa. Qualquer coisa assim. E nós então optámos por esse nome. Uhum. E acabámos por não tocar só sertanejo, não é? Pois. Mas primeiro acho que nós tentámos só... Foi o que nos dava mais trabalho até era o sertanejo, porque ninguém tocava aquele tipo de música na altura cá. Porque tocava no Romântica FM esse tipo de música e ninguém ia reproduzir depois no... É verdade, o sertanejo só veio depois. Veio depois de nós. Porque ninguém tocava aquilo, Não. nós já começámos com aquilo. Porque nós na altura tínhamos muito trabalho. E pessoas que eu não sei porquê, que nos seguiam, porque, eu sou sincera, não era assim uma coisa, na minha opinião. Não estou a falar por ti. Não, né? mas não era assim nada para outro mundo. E foi aí também que eu, foi aí também que eu descobri que conseguia fazer segundas vozes. Pronto. Que eu aprendi a fazer segundas vozes, ouvia as músicas e tentava pôr a minha voz por cima e pronto. Mas a primeira vez
que no Serena e Serenata eu não fazia vozes nenhumas, eu tentava, eu acho que até cantava um bocadinho mais e tu baixavas o som. Eu acho que não, tu dizes isso, mas eu não acho que não. Eu acho que sim, no início, porque não tinhas assim tanta certeza se eu dava para aquilo. Eu sou sincera. Já reparaste, Também tu devias falas ser. até aqui, falas longe do microfone. Podem dizer lá em casa, ele muta-lhe o microfone. Tu falas baixo por própria. Não falo nada. Então e depois, como é que foi? Qual foi o bar que te marcou mais na altura do Serena e Serenata? Não é que marcou mais porque as pessoas já estavam com camisolas, nossa, e foi aí que nós conseguimos ir buscar o nosso público, que foi no Repuxo, que agora é o R-Bar. Era, a gente estava lá todas as semanas batido. Sempre, estávamos lá Todas sempre. as semanas. E até que conseguimos juntar, não nós, as pessoas, um grupo grande. Mandava que fazer quando, camisolas e ia atrás de nós para todo lado. tanto que nós íamos para outro bar, essas pessoas iam atrás de nós. Também, sim, fosse onde Foi aí fosse. que me marcou por causa disso. Que as pessoas ganharam tanto carinho por nós que iam atrás de nós por tudo, para onde nós fôssemos. Pronto. Então, e daí, passaste depois para a parte musical, o que é que foi depois passaste para a bateria? Lembras-te do primeiro espetáculo que fizeste a tocar a bateria? Onde foi? A tocar a sério, pronto, a tocar já a tocar, porque já tinhas tocado para trás, sim, eu sei. Pronto. A tocar a sério? Sim, a tocar a sério. Será que foi na... Epá, é que eu não me recordo. Foi no Zambujal, eu já tinha tocado bateria antes. Não, acho que A sério já, não. já tínhamos. Nós tínhamos feito uma banda que foi tocar o Repuxo. Uma banda feminina, que eu até também... Não, até antes da banda feminina já tínhamos ido uma banda ao Repuxo. Que era o David nas teclas, que era... O Carlos Bruno também participou, acho eu. Acho que fez som nesse dia, sim. Acho que sim, sim. Sim, mas acho que também não era a sério. Era, já se ganhou Sim, dinheiro com nesse dia. músicos a Já se sério, ganhou dinheiro sim. nesse dia. Sim, e foi com músicas a sério, sim, a malta toda tocava. Porque para quem não sabe, o Serena e Serenata, nós usávamos MIDI files, portanto... Mas não fazíamos de conta. Não, o teclado estava lá sozinho. O teclado disparava os MIDI files. Era como fosse E a um gente à instrumental e nós cantávamos. Então e depois a passagem nessas músicas, nessa bateria, nessas vozes... Sentes-te mais realizada a tocar bateria ou a fazer vozes? Tocar bateria. Mas fazer vozes também, acho que está ali mesmo junto. Estavas a falar, no Zambujal nós fizemos o primeiro bailarico. Sim. Bem, fizemos o primeiro bailarico. Com uma banda de baile, sim, foi a primeira. Que se chamava X-Files. X-Files. E era giro, nós tivemos muito trabalho com essa banda também. Fomos para Viseu, Fomos para a Guarda, Vila Real. Andámos aqui na zona também. E eu lembro-me que na altura, não sei, eu como tu sabes, eu cresci na religião católica, né, com os meus pais, ia à missa de vez em quando e tal. Uhum. E eu lembro-me, eu nunca tinha me venzido assim por qualquer coisa. E eu lembro-me que, tanto no primeiro como em todos os bailes antes de ir para a bateria, eu benzia-me uma forma de agradecimento, estás a ver? Não sei, eu consegui, estou aqui. Tu acreditas em Deus? Eu já acreditei. O que é que Sinceramente, fez não acreditar? Eu com o passar do tempo, eu fui vendo que não era o que eu pensava, não, que se calhar há qualquer coisa, sim, mas talvez acredite mais no universo do que propriamente Deus, e eu comecei-me a perceber que se calhar aquilo a fé que fazia bem. Uhum. E faz bem, não é? Foi tu acreditares em qualquer coisa. E acho que era isso, de eu acreditar em qualquer coisa, ou das pessoas acreditarem e terem aquela força de vontade que conseguem as coisas. Mas, e também de coisas que se passam no mundo. Acho que se Deus existisse, não deixava que isto acontecesse. Ok. É uma boa justificação.
Neste momento devem estar centenas de pessoas a pensar assim, mas não é bem assim. Sim, atenção que eu Respeitas todas. respeito tudo, Sim, respeito sim, tudo. sim. Eu não estou a dizer que não, eu não acredito, ainda não tenho provas suficientes que ele existe. Eu concordo com tudo o que estás a dizer. E eu tenho muita vontade de trazer alguém aqui que seja muito religioso para poder conversar sobre religião. Mas tem que ser uma pessoa aberta que. Sim, alguém que aceite Porque há também a minha pessoas opinião. que. Aceite também a minha opinião. E depois andaste nessas bandas de baile. A primeira vez e depois o primeiro artista que tu foste tocar foi com o Clemente. Foi o que eu comento. E aí, o que é que tu sentiste? Eu senti logo de ele vir ao nosso simples estúdio, porque era simples na altura, o nosso humilde estúdio, não é? Nós sabemos que tínhamos um artista conhecido, já com muitos anos de carreira, no nosso estúdio, no nosso humilde estúdio. Não é? É para as pessoas se situarem, nós, o estúdio, isto liga-me o Cunha Velho, que era o dono da editora onde ele estava, que era a CVL, não era? E a marcar para ele vir cá. Eu não tinha muita esperança, pensei que não fosse. E na altura até comentámos, a marcação foi, nós estávamos a tocar no Miravilas, não foi? Uhum. E ele disse, amanhã ele vai ir ao fim do dia, às 6 horas da tarde, não foi qualquer coisa assim do género. Estava a chover, ele entrou com o chapéu, parece que a televisão se abriu e o homem entrou. E nós nesse dia andámos, porque o estúdio não era estúdio, aquilo não tinha nada, nós não tínhamos isolamento só. Tínhamos microfones e baratos. Tínhamos microfones, não tínhamos salas divididas, nós depois entretanto fomos ao galinheiro, cortámos uma porrada de tábuas. Aquilo era um cubículo pequenininho, um quadradinho pequenininho, nem tínhamos a parte da régia e a parte de... Nada. Era só um lado. E nós fomos mandar meter um vidro e fomos mesmo ao galinheiro. Nós tirámos umas portas que ainda tinham cocó das pombas e das galinhas, limpámos aquilo, forrámos aquilo com as esponja. Passámos a noite toda a fazer isso, ligámos os microfones para lá e ele chegou e fizemos. E foi a partir daí que começámos a montar o estúdio, que vimos que faria sentido, não é? E começámos, o sonho que nós tínhamos se começou a tornar realidade, não é? É verdade. Foi giro as palavras que ele usou na altura para, quando saiu, para se referir ao estúdio. Foi giro. Eu já não me recordo, ele disse que... Já tinha gravado à beira do mar e etc. em mar. grandes estúdios, mas que nunca tinha passado por nenhum estúdio como o nosso, como pessoas como nós. Yeah. Pronto, e foi assim. Depois as coisas começaram a evoluir, porque depois tu ainda já tinhas feito uma não correspondida? Já. Eu acho que já. Já? Já? Não. Não, eu só fiz depois para o disco. Não, para o disco. não, exatamente. Na altura eras maestro do comando. Pois, na altura sim. E depois tu começaste a fazer as músicas, não gás paraste. Depois a partir daquela, qual foi a música a seguir que fizeste? Lembras-te? Porque, por exemplo, também não me lembro qual foi a música que tu fizeste a seguir ao Amor Não Correspondido. Não me recordo. São tantas músicas que eu Tens ideia de quantas músicas já fizeste? não faço. Eu já tentei contá-las, mas não. Mais não ou faço menos. ideia. Acima de 30 ou 40 já foram de certeza absoluta, porque discos que tu tenhas feito quase todos, gravados aqui, são para aí uns 4 ou 5 que fizeste as músicas de início ao fim. As músicas todas do disco, portanto, cada disco tem 10 músicas, 40 músicas assim no mínimo já fizeste por baixo. Por aí. Fizeste mais. Epá, eu não Gravadas tenho e noção. registadas Eu deves ter. não Deves tenho ter. noção. Depois nós, entretanto, temos músicas que foram cantadas noutras línguas, que pronto, por causa da Sociedade Portuguesa de Autores nós acabamos por descobrir isso. Temos algumas músicas que já foram gravadas em inglês e etc. Eu gostava de ouvir, sinceramente. Eu também tenho curiosidade, sabes? E
E a vida sempre te tratou. Tu tinhas o sonho de ter um estúdio, tu tinhas. Alguma vez sonhaste com essas coisas, com o que fomos construindo ao longo do tempo? Sim, claro que sim. Eu sonhava, eu já sonhar em trabalhar com música, eu já ficava contente. Mas depois os sonhos foram vindo, né? Depois tinha o sonho junto contigo de termos um estúdio a sério, né? E pronto. Então, depois tu acabaste, depois nós parámos com as bandas de baile, começámos com a minha parte artística, Sim. depois tu andaste a tocar comigo, a fazer vozes, na altura, viraste corista, depois foste para uma banda para Viseu. Foi porque nós tínhamos tido só bandas nossas, mas antes disso, não foi depois, esquece. Ou foi antes? Não sei do que é que estás a referir. De uma banda de baile, a banda dinâmica e essas A banda coisas. dinâmica foi antes dos discos, portanto depois eu parei porque por causa do pedido da editora eu parei com os discos, com as bandas de baile, e tu tentaste seguir com a banda. Foi. E não deu resultado, faltava lá resultado. Alessia. Não deu resultado. Não, eu acho que era, não sei, os homens às vezes têm a má tendência de não respeitar, se há uma mulher que Sim, é a eles dona. tratavam-me bem, atenção. Sim, eu sei. Eles deixavam-me dormir, em vez do motorista do caminhão, deixava-me dormir na cama. Ele é que devia descansar, enquanto a gente estava no fim, porque ele não desmontava, ele tinha que descansar para depois conduzir o caminhão. Ele disse: não, tu vais te deitar na cama que eu fico aqui. Sim, mas o que eu digo é, não sei, tu ao dar as ordens não tinhas o mesmo respeito que se calhar eu tinha na altura. Eu não, tu sabes como é que eu sou, não sei, eu não consigo ser assim muito rígida. E depois acabou-se essa banda, ainda se fez alguns bailes, com essa banda fizeram alguns bailes. Depois foi quando tu foste tocar a bateria para Viseu, para uma banda de baile. Foi porque eu achava que devia, não é, como é que eu ia te explicar isto? Eu achava que tinha que voar sozinha também. Pronto, não é por mal, não é? As pessoas devem pensar que se calhar nós não nos dávamos bem, mas dávamos na música. Só que eu acho que devia, por exemplo, tu estavas comigo, eras tu que me montavas a bateria, eras tu que metias os microfones, eras tu que me preparavas as coisas. Eu tinha que fazer isso sozinha, tinha que aprender sozinha. Mal no início, mas sim, tinha que aprender Para vocês sozinha. se situarem, nós íamos fazer os bailaricos e a Indiana, quando montava a bateria, deixava a bateria mal montada. Ela caía. Ou seja, volta e meia um timbalão caía ou qualquer coisa. Não, porque eu sou mulher, eu não tenho força para apertar. Sim. E eu sei que tu melhoraste bastante, até a nível rítmico e a nível de groove na Foi uma boa bateria. decisão então. Foi, claro que Mas sim. tu torceste o nariz na altura, um bocadinho. Não, eu torci, não foi por mal, foi porque eu não sabia para onde é que tu ias, não é? Estavas longe, se acontecia alguma coisa eu não tinha como tentar ajudar e tentar socorrer, não é? E isso preocupava-me, foi só por isso, não foi por mais nada, porque acho que fizeste bem, acho que esse caminho que tu traçaste que foi correto, Tu ainda lá estiveste 2 anos. Tive 2 anos. 2 épocas. Eu gostei muito. E fui muito bem tratada pelo Sr. Joaquim e pela Malta que a mulher gente dele. ainda está muito bem. Porque eu dormia em casa deles, né? Porque os belos em Viseu, as pessoas sabem como é que é. As terras todas. E eu tinha que lá ficar para fazer 3 ou 4 dias seguidos, ou 5 dias, depende. E eles trataram-me muito bem. Pois, porque tu ligavas sempre a dizer que... E depois, tu depois daí, estiveste aonde? Eu depois daí... Espera aí, antes ainda aconteceu uma coisa que eu tinha o sonho de conseguir. Então? Ou foi depois? Não sei o que é que estás a referir. Conseguir tocar com a Rock Lady. Pois, exatamente. Eu acho que foi... Epá, foi há tanto tempo que não percebo. Não sei quando foi, mas sim, depois tu acabaste por concretizar essa situação de teres tocado com os Rock Lady, com a Cristina Quest. Que eu via vídeos e eu ficava derretida
a vê-las, pronto. Até porque eu tinha o sonho de ter uma banda feminina que ainda não consegui até hoje, mas vou conseguir. Mas tu tentaste, tu ainda tiveste uma banda chamada Just Girls. Antes de aparecerem as tais Just Girls, eu já tinha essa banda, já tinha tido uma banda com esse nome. Mas era banda, não era Girls Band. Exatamente, era uma banda. Mas depois também não deu muito assim. Muito e vocês foram tocar só com ensaio, eu lembro perfeitamente. Vocês foram... Os Rock a Lady, elas estiveram aqui à tarde, tanto que elas são de Lisboa, não dava até para eu tocar com elas. Mas elas estiveram em Vieira, na praia de Vieira de Leiria. Encontro de motares. E eu, pronto, fui. Elas vieram, estiveram cá, tivemos a tarde, pá, 2 horas, ou se calhar nem tanto. Tu tocaste com a Dedrum, que depois fez aquele mau negócio também. Por causa de... Tu tocaste com essa bateria, eu lembro-me. Isso há vídeos na internet, quem quiser ir. Metam Eliana com Rock a Lady. É. Depois daí, tu fizeste o quê? Tu depois, eu não sei, depois qual foi o seguimento que tu tiveste? Tu depois foste... Não. Depois da Rock a Lady nós ainda tivemos, nós os dois, a fazer bares. Exatamente. Que era com o Blue and Rose. Exatamente, depois acrescentámos um membro, porque a gente estávamos a tocar nos bares e íamos tocar 2 ou 3 vezes por mês e achámos que não era boa ideia estarmos sempre só nós os dois e acabámos por levar outro músico connosco. E nós fizemos muitos bares ainda com esse duo, nós voltámos a correr os bares todos com esse duo. Bares e todo tipo de eventos. E os Desafinados surgiram quando? Foi antes ou foi depois disso? Então os Desafinados foi muito antes disso. É capaz de misturar tudo, é tanta coisa que não dá para fazer uma ordem. Pois os Desafinados foi na altura da Banda Dinâmica. A Banda Dinâmica era a banda grande e os Desafinados, que fazíamos bares e tudo. Mas na parte de bares era música para bar, era música para bar, sim. Eras tu na guitarra, era eu na guitarra, era o Miguel no baixo, era o Levezinho na bateria. Sim. Exatamente, nós fomos tocar, quando eu vim do Brasil, nós fomos tocar no dia a seguir ou no mesmo dia que eu vim do Brasil, não sei onde, uma banda que a gente chamava, que tinha, que era Tributos, lembras-te? Que era o Tozé, que até foi o Tozé que arranjou o coisa e fomos, éramos 4. Sim, eu recordo-me que eu até aí eu tinha o pandeiro que tu me tinhas trazido do Brasil, eu levei para fazer uma brincadeira. Pois, nós nessa altura ainda tocámos muito também com essa banda, que éramos os 4, era eu, tu, o Tozé, o Levezinho e o Miguel, salvo erro, não era? Sim. Que ainda fizemos muito bar com essa banda. Aliás, fomos residentes numa dancetaria. Exatamente, nós com os Desafinados fomos residentes numa dancetaria, mas aí já não estava o Levezinho, já tu tocavas bateria. Exatamente, tu tocavas bateria. Era o Brunito nas teclas? Era a formação que depois ficou, que decorremos tudo com isso. Era o Brunito nas teclas, era eu na guitarra, eras tu na bateria a cantar e era o Miguel no baixo. E eu, entretanto, tentei fazer um projeto com um DJ. Exatamente. E também tocar por cima do set do DJ. Exatamente. Ou seja, mas depois tu depois mais para a frente ainda voltaste a fazer isso. Tu foste ali a... voltei com o Jorge, sim. Não, e voltaste depois ali à albergaria, parece-me. Numa danceteria ou numa discoteca. Sim, numa discoteca em albergaria fui tocar como DJ, não. Eu como com um DJ. Sim, mas eu fiz uma festa como DJ também. Fizeste? Dos anos 80, que até para passar a música dos anos 80, eu não me recordo, eu só bem à cabeça, que é uma sala de casamentos, com umas mesas redondas, e eu passei som nessa noite. E depois também passaste... Eu acho que foi no Mirabilas. Não sei dizer. Exatamente. Foi no Mirabilas. Na cave do Mirabilas, exatamente. Depois tu chegaste a fazer, também a passar som, numa discoteca lésbica, LGBT. LGBT. Sim, que na altura a convidada era aquela moça, veríssima da Casa dos Segredos. Ou do Big Brother. Casa dos Segredos. Depois que eu lembro... Acho que era a Casa dos Segredos. Era. Depois a partir daí nós fomos
Pois, a partir daí é que foi o Blue and Rose. E entretanto eu passava, como é dizer isto, eu passava som em todos os espetáculos que tínhamos com a banda de baile. Eu, enquanto o pessoal estava a desmontar, eu passava o som. Exatamente, enquanto o pessoal estava a desmontar, tu passavas som. Já cansado, tanta vez. Jesus. Muitas vezes era meia hora de passar som e tu estavas 1, 2 horas. E depois do Blue and Rose, situações engraçadas, situações desesperadoras do Blue and Rose e engraçadas, a ver se tu te lembras de alguma coisa. Tu lembras-te de alguma coisa? Lembro. No Polar, quando fomos tocar ao Boss Bar. Espera, deixa-me ver então. Eu contei no Isso era último com o Blue and Rose? Foi. Eu contei no podcast com o Jorge, falámos sobre isso. Mas é bom conhecerem a tua história. Pronto, nós tocávamos no Polar antes, que é o mesmo dono do Boss, que acho que era uma discoteca aquilo, mas funcionava como bar. Como bar. E pronto, ele já nos conhecia, né? Aquilo era. Ele então disse: vamos beber um copo ali, uns amigos meus, vamos. Só que eu não sabia que ele ia correr os bares todos da Praia de Miro. Tantos amigos que ele tinha, de certeza. Então a gente ia a um bar, uma cerveja, íamos a outra cerveja, íamos a outro, mais outra cerveja. Eu já não estava com muita vontade de beber, mas pronto. Mas para, sei lá, para estar a conviver. Lembro-me que eu bebi uma cerveja grande quando chegámos àquela cervejaria que era alemã, não era? Não é alemã. Não é alemã, é escocesa, acho. Acho que era escocesa, uma cerveja grande. E quando chegou a hora de irmos atuar, a coisa não correu assim muito bem. Nem para mim, nem para o baixista. Mas para se situarem, nós nessa altura éramos o que mais metíamos público no Polar, por isso é que ele fez isso. Que ele depois fez uma publicidade muito grande à volta disso. Nós fomos primeiro a tocar ao Boss Bar, quando ele voltou a inaugurar aquilo. Sim. E lembras-te do que aconteceu depois? O que é que fez com que nós parássemos de tocar? Não, fala que eu não. Estava tão perdida. Não lembras de haver sangue e da malta? Eu lembro-me. O porrado não tinha nada a ver comigo. Pois sim, não tinha nada a ver connosco. Mas felizmente que assim acabamos de tocar, não tocámos mais nada. Ainda bem. Jesus. Mas se calhar houveram mais coisas que a gente não se recorda. Quer dizer, houveram coisa de a gente ir a várias festas e houve festas que eram mesmo assustadoras. Uma delas meteram-nos mesmo assim encostado a um cemitério. Pois foi. E a pessoa que nos recebeu era assim crocunda e andava assim. Não vamos falar onde é que foi. Não vamos. Pronto. Mas era assim uma terra muito esquisita, com pessoas esquisitas. Muito assustador. E houve outra também com a banda Dinâmica, acho eu, que nós convidaram-nos para ir tocar uma terra que era Vila de Rancho. Sim. Nosso empresário ligou-nos, disse-nos o nome da terra e eu gosto, antes de ir aos sítios, eu gosto de pesquisar, até por se há alguma coisa, alguma praia fluvial que é para a gente ir lá e até visitar. E eu, quando comecei a ver bairro social, tiroteio, não sei o quê. Pois tinha dado no telejornal no dia anterior, acho que foi uma coisa assim já. Também. E nós assim, onde é que nós nos vamos meter? Mas pronto, lá fomos. A gente cumpre sempre aquilo que prometemos. E nós chegámos lá. Lembras-te, alguém te disse alguma coisa? Quem nos contratou eram umas senhoras. Elas é que eram as da festa. Eram umas senhoras. Sim, as senhoras estavam todas de avental. Sim, e uma chegou ao pé de mim e olhem, se houver algum problema, se por acaso houver mortes ou tiros ou andarem aqui à pancada e morrer alguém, vocês não param de tocar, continuam a tocar as 3 horas que vocês estavam e depois montam e vão embora, está tudo bem, está tudo bem. Pronto, e lá foi. E depois eu disse, não se preocupe, a gente somos da terra do saca-rolhas, portanto connosco está tudo bem, nós também somos perigosos. E ela riu-se e pronto, e foi. E felizmente não aconteceu nada. Felizmente nesse dia não aconteceu nada. Não. Trataram-nos muito bem. Muito bem. Mas pronto, saímos de lá. E era longe, aquilo era muito longe. Aquilo era Abrantes, não era? Acho que era. Comigo houve qualquer coisa engraçada que eu já não estava para dizer, mas já me fugiu.
Então, nós tivemos tanta coisa. Uma vez a vocalista caiu e, com a cerveja na mão e a cerveja não derramou. Isso foi aqui perto, não é? Foi em Pedralba. Tu também tiveste situações de preconceito para contigo. Ai, era isso que eu estava a falar. Sim, estava eu e as bailarinas a sair de uma casa de banho, porque nós não tínhamos espaço para ter camarim nesse dia. Foi na Pedralba mesmo. Sim. Estávamos a sair da casa de banho e estávamos um bocadinho atrasados. Porquê é que estávamos atrasados? Porque acho que deram-nos o comer tarde e pronto, não foi culpa nossa. E então a gente saímos logo de comer, fomos à casa de banho de um café, fomos-nos vestir e pronto, e pintar. Quando saímos, havia uma senhora e não sei o quê, vocês não sabem as horas que são? E eu disse, minha senhora, nós não temos culpa, está bem? E ela disse, toca lá, vai, bom dançar, bom dançar. E a menina dança ou canta? E eu assim, toco bateria. Bateria? Isso é para homens, o que é que a senhora está aqui a fazer? Mas assim, eu nunca pensei que uma senhora de idade me fosse falar assim. E quase que me queria mandar com a mala. Eu já não estava lá, as pessoas todas a Eu verem. ter chegado toda nervosa ao palco. Claro, eu não ia fazer nada com uma senhora, mas eu só disse à senhora para ela ter respeito. Eu não lhe fiz mal nenhum. Apenas só porque tocava a bateria. Eu acho que a mentalidade das pessoas... Aliás, não foi só aí que eu tive preconceito. Eu tive com um rapaz, nós fomos tocar a um bar, que eu não vou dizer o nome. E não vou dizer o nome porque eu não vou fazer publicidade desse bar. Acho que já deve estar a ver qual é que é o bar. Na zona da Nadia. Na zona da Nadia. Um rapaz, eu já não me lembro quem é que tocava connosco na altura, que era um amigo de alguém que tocava connosco. E ele vira-se, epá, uma mulher na bateria. Pá, olha lá, ele ao menos toca bem. É assim, e eu lá a ouvir, estás a ver? Eu jamais um baterista sai e jamais lhe pergunta, lá ao menos toca bem. Pois. Tipo, só por eu ser mulher, ele nem sequer me tinha visto a tocar. E pronto, eu ficava assim um bocado triste com essas coisas, porque... Então, e depois dessas coisas todas tristes que te deixavam, coisas alegres que tenham acontecido? Coisas divertidas que tu não... Alegres? Coisas inusitadas, quedas, que tiveste alguma queda de algum palco? Ai, tive ali na Mielhada, caí. Mas aí foi antes de começarmos a atuar, que as escadas eram muito assim a descer. E eu no último degrau escorreguei, caí e bati com a cabeça no suporte das colunas, dos topos. E pronto, fiquei com um galo assim enorme. Mas tocaste na mesma? Toquei na mesma. E coisas que aconteciam, tipo a baqueta sair disparada, bater no teclista ou bater no guitarrista, isso acontecia sempre. Então, e depois de tu, dessas situações todas que tu contaste, todas as músicas que tu gravaste, é uma curiosidade que tenho. Que eu gravei? Como assim? Sim, que gravaram tuas, todas as músicas que gravaram tuas, qual foi a música que tu possas dizer, esta é a música, ou esta ficou mesmo como eu esperava? Tem várias. Por exemplo, a Santinha, O Amor Não Correspondido, ficou mesmo... Acho que são várias. Tu não tens nenhuma música de lição tua? Não, eu gosto de todas, é como filhos. Sério? Não há aquela que este eu gosto mais. Eu gosto de todas. Mas se calhar O Amor Correspondido, porque foi a primeira, tem aquela... Então, e todas essas fases, tudo que tu viveste, nós temos uma relação a 3. Como é que eu estou a fazer esta pergunta? Faz? Estou a tentar pensar como é que estou a fazer a pergunta. Quando é que tu te apercebeste? Vamos começar do início. Quando é que tu te apercebeste que tinhas uma tendência que tanto podias gostar de rapazes como podias gostar de raparigas? Desde muito novo. Eu queria me enganar a mim própria, mas sabia que sentia atração, né, por mulheres também. Pronto, e depois tiveste a descoberta.
tu achas que o mundo... É isto, eu não sei como é que vou fazer essa pergunta. Tu achas que o mundo está preparado para... Ainda não. Porquê? As pessoas estão muito fechadas ainda. A maior parte delas. Estão muito, muito fechadas. Mas achas que seria mais fácil se tu só gostasses de mulheres ou o tipo de relação que temos? Não é questão de ser mais fácil. É questão que se calhar aceitariam melhor do que um trisal, porque é verdade, aceitariam melhor uma relação com dois, seja homossexual ou heterossexual, do que um trisal. Infelizmente é assim. E o que é que tu achas que podes fazer para mudar isso? Mostrar que não é assim como nós estamos a mostrar em vídeos, que não é o que as pessoas pensam, que é uma relação super normal. E tu achavas que uma relação podia ser assim? Uma relação trisal. Sim. Quer dizer, antes não. Aliás, eu nem sequer pensava muito nisso. Nunca pensava em trisais, mas... Até porque no nosso tempo não existia isso, não existia palavras trisais nem... Ninguém sabia o que era isso. É. Mas existiam relações assim já. Eu acho. Só não eram apelidadas, não tinham... Nem eram apelidadas, nem eram... as pessoas nem sabiam coisas escondidas. E o que é que, por exemplo, tu podes dizer a uma pessoa que tem preconceito? Imagina, a pergunta seria esta. Vamos pegar uma pergunta qualquer de uma pessoa que tinha... Quando nós fomos à TVI, uma pessoa que tinha preconceito e... Como é que lhe podes explicar? Como é que tu a podes fazer ver que o que ela está a pensar que está errado? Assim, eu não insisto muito nisso porque eu não me quero chatear. Porque há pessoas que têm mesmo aquela ideia fixa e qualquer coisa que a gente diga não vai adiantar nada. Mas tentaria-lhe mostrar que existe outras formas de amor e que um trisal que não vive só à base de sexo. Que é isso que as pessoas pensam logo. Não tem nada a ver com isso, é uma relação normal. E eu tentaria-lhe mostrar isso, mas há pessoas que... Sabes que eu acho, e com isto, falo tanto de ti como da Catarina, e do Léo, e etc. É difícil alguém... Eu acho que é importante fazer história. Deixarmos alguma coisa para quem vem. Os nossos netos, os nossos bisnetos, etc. Eu não acho muito interessante alguém que vive por viver. Não me desperta qualquer tipo de sentimento ou qualquer tipo de fascinação. Porque a maior parte das pessoas, e não desfazendo, porque as pessoas têm o direito de viverem como querem e Claro. da forma que querem, mas eu acho interessante alguém tentar fazer história. Com isto, o que é que eu quero dizer? Nós, acho que dos trisais todos somos diferentes. Pelo menos todos os trisais que nós vemos. Sim, achamos nós, não é? Sim, estou a dizer a minha opinião. Sim. E nós sempre nos preocupamos em deixar alguma coisa. Tu preocupaste em deixar a tua música. Sim, sim. Eu também. Em deixarmos um registro de vídeo, um registro de tudo o que fazemos. E agora vamos começar uma luta, não é? Então qual é essa luta? Tentar... vamos tentar casar os três. Vamos tentar mudar a Constituição. Tens noção que Vai poucas ser pessoas complicado, mudaram a vai ser Constituição? complicado. Mesmo que não consigamos. Vamos ao Brasil. Não é No por aí. Brasil, no Brasil Sim. conseguem. Mas mesmo que não consigamos, tentamos. Sim. E algum dia, quando eu for velhinho, vamos ter uma história muito grande para contar, já reparaste? E os nossos netos, se nós conseguimos mudar a Constituição,
vão achar, não sei. Eu, por exemplo, vou-te explicar. Se eu fosse filho ou neto de alguém que tivesse feito alguma coisa com tanta relevância, Ficavas orgulhoso. muito orgulhoso, sabes? Muito orgulhoso. Porque eu acho que é importante, não só por nós, mas por uma quantidade de pessoas que podem vir a seguir a nós. Para não viverem às escondidas, porque ninguém tem de viver às escondidas de nada, Claro que não. percebes? Eu acho que. Tenta perceber o que eu quero dizer. Não é por tu estares dentro de uma garagem que tu és um carro. Entendes o que eu quero dizer? Não é por tu ires à missa que tu és um crente. E a maior parte das pessoas vivem muito baseadas num pensamento completamente errado É verdade. da vida. Porque muitas das pessoas nunca tentaram descobrir, esquecem-se que a vida é isto, e vivemos muito pouco tempo, não temos tempo para pensar e não fazer, e muitas das pessoas vivem uma vida inteira nada, percebes? Que quando se apagarem as luzes não existia nada, percebes? E eu admiro muito o facto de tu tentares, de tu não esconderes as tuas vontades, os teus pensamentos e etc. E principalmente com o problema que tu tens, que podia agravar tudo o que tu vives, não é? Eu acho muito interessante a forma como tu vais lidando e vais levando as coisas, e mesmo não... Tu não és uma pessoa de bater contra. Ou seja, se fosse por ti, se calhar não irias tentar... Não sei, se calhar irias, mas não irias com se calhar a mínima coisa que fizessem, tu paravas, não é? Sim, até porque no início foi difícil. Sim. Mas eu acho que com o conjunto de fatores, eu acho que nós temos uma família muito bonita. Não só os 4. Eu tenho a certeza que, por exemplo, mas mais nós os 4, nós os 5, porque a minha mãe vive praticamente connosco, não é? Sim. E eu tenho a certeza que se acontecesse alguma coisa que nós os 5 lutaríamos contra isso, não é? Claro. Eu acho isso muito bonito, porque as famílias geralmente não são muito unidas, e a nossa família nós metemos no projeto, por exemplo, temos na situação aqui do podcast, lutámos todos para que isto acontecesse. Claro. Mesmo sendo uma ideia minha, lutámos todos para que isto acontecesse. O Léo lutou à maneira dele na parte de vídeo, na parte de ele que fez o arranjo da música do início do podcast, aproveito para agradecer. E os nossos amigos também abraçam. O Pérez fez a abertura do podcast também. Ele trata da parte do vídeo e tudo mais. E vocês dão o suporte para que as coisas acontecessem, porque eu tenho a noção que, por exemplo, se não vos tivesse, se calhar não seria tão fácil as coisas acontecerem. Entendes? E o mundo trata-se disto. A Tu falta... fazias na mesma. Tu tens aquela... Sim, eu fazia, mas se calhar não fazia com a qualidade que faço. Entendes? Porque eu não tenho a capacidade de estar aqui e estar nas câmaras, estar no som, não teria... Claro. E embora nós ainda tenhamos algumas dificuldades para podermos levar isto da forma que queremos, porque isto ainda é muito um princípio, é muito um começo, mas a maior parte das pessoas não tem esse núcleo familiar, percebes? Não têm... Isto começa com ser mãe, percebes? Com ser Eliana, que gerou um Léo, que esse Léo tem mais ou menos... Por exemplo, nós nunca nos esforçámos para que o Léo fosse o que ele é. A nível de educação. Nós deixámos voar à maneira dele. Sim, nós nunca tentámos que o Léo fosse... Nunca impingimos qualquer coisa dele. Pronto. Não... Ele é aquilo que ele se transformou sozinho. Sim, nunca ralhámos com ele, nunca lhe batemos. Ele se calhar, pronto, pode ter tido algumas influências nos ter visto as coisas que fizemos,
de ter só isso, mas não o vejo. Eu acho que isso nasce das pessoas que estão, das mães, mais das mães do que dos pais, sabes? Como é que eu te consigo explicar isto? Se uma mãe tem bom coração, o filho automaticamente vai ter bom coração. Às vezes não acontece isso. Eu não conheço muitos casos de que não, sabes? Eu acho que isso vem na genética e depois principalmente na fase que a criança está dentro da barriga. Percebes o que eu quero dizer? Eu acho que aí é quando se percebe, é quando se descobre, é quando o filho começa a construir-se mais e depois obviamente, depois quando vem para o mundo, as coisas... Tu lembras-te da primeira vez que pegaste o Léo? Claro que lembro. Isso é uma coisa que não O que é que se esquece. sentiste? Senti... Nunca estive tão feliz na minha vida. Nunca. A primeira vez que eu peguei, a primeira vez que eu vi o sorriso, porque eu fiquei a noite acordada só a olhar para ele. Ele deu-me primeiro... Eu lembro-me quando é que foi o primeiro sorriso dele e tudo. Conta como foi? Foi na noite a seguir a ele ter nascido. Eu só olhava para ele porque não dava para dormir, né? Ele estava ao meu lado porque eu não me podia levantar, né? Porque levei depois transfusões de sangue, eu perdi muito sangue, não me podia levantar, então ele não estava na alcofazita, ele estava ao meu lado e eu não dormia, olhava para ele. E então nessa noite, durante a noite, ele lá deu assim aquele sorriso, parece que estava assim a olhar para mim, deu aquele sorriso. E pronto, e foi a primeira. Parece que ainda estou a imaginar. Eu lembro-me do sorriso como se fosse hoje. Achas que ele está muito diferente? O sorriso dele é muito diferente? Não. Não acho que esteja assim muito diferente. Só não treme o queixo. Não, mas isso era para chorar, não era para rir. Ele tremia o queixo para chorar. Mas ele já não treme o queixo? Não, também não o vejo, já não o vejo chorar há muito tempo. Pois Por isso. também, não estás a ver chorar. Por isso não sabes se ele treme o queixo ou não. E é isto. Deu para conversarmos um bocadinho. Deu para fazer com que as pessoas conhecessem um pouco a tua história. Que depois acaba por cair em mim, porque a tua história, tu estás com 30 e tal anos, portanto metade da tua vida quase estás comigo. 30 e tal, sim. 30 e tal. Metade da tua vida quase estás comigo, não é? Sim, Nós conhecemos-nos, tinhas que idade? tinha 16. Pronto, então nós já estamos há 17 anos juntos, portanto há mais de metade da tua vida já estás comigo, portanto É verdade. é impressionante, o meu tempo passa. Como é que eu te consegui aturar? Não, estou a brincar. E, Estou a brincar. pronto, e com isto as pessoas acabam por descobrir um pouco da tua história, do que tu pretendes, do que se pretende para o futuro. Vai ser uma das mulheres que mudou a Constituição Nacional. Vamos lá ver, vamos tentar. Vamos querer. Em último recurso a gente sequestra o professor Marcelo, ponho-o aqui a fazer um podcast comigo. Não queria ler. Não faz essas coisas. Eu estou a brincar. Na Eu parte, sei que estás a na brincar. parte dele fazer o podcast, na parte de sequestrar ainda não sei. Ainda não sei bem como é que vai Diz ser. essas coisas pensando que estás a falar a sério. Não, Depois acontece alguém que depois exatamente ainda me levam preso. Não, eu não era capaz de sequestrar o homem. Não, porque ele... não era. Não era, não. Não era. Sério? Não era. Não. Vamos. Eu vou-te mostrar o último podcast. Tu tens uma pergunta que te fizeram, sem saberem que eras tu. Deixa-me ver se eu consigo te mostrar. Foi de uma pessoa que toca contigo, não é? Tu já sabes quem é, não é? Tu sabes que foi o Ximenes. Sim, Ximenes. Agora não sabes quem vai ser, e agora a proposta que eu tenho a fazer, tu vais responder à pergunta que te fizeram e vais fazer uma pergunta ao próximo convidado, que tu não sabes quem é. Só que eu não acho que não consigo, não sei se consigo aceder aqui à internet, deixa-me tentar. Mas tu não sabes a pergunta de cor. Eu sei a pergunta, mas se calhar é mais giro tu ouvires da boca dele. É rápido, já está.
Para quem não sabe quem é o Ximenes, queres fazer uma apresentação do último dia que ele aqui esteve? Enquanto eu tento descobrir. Queres que eu diga quem é o Ximenes? Sim. É um. Ximenes, Nuno Soares, pronto, mas é o nosso Ximenes. Espera, acho que. É música e com toda a probabilidade já tocaste com ele, já tocámos com ele. Já fez parte da nossa artista. Então é fácil. Então o que é que achas do Ximenes? Ok. O Ximenes é uma pessoa que é muito agradável conversar com ele. E tu acho que tens Sim. a mesma opinião. É muito, muito agradável. Ele é um bom Conversador. conversador. E é uma pessoa muito inteligente. Sim. Também. E um guitarristazão. Não há palavras para ver aqueles dedos. Pronto, e um bom amigo. Então, e qual é a pergunta que tu agora fazes ao nosso próximo? Eu não posso saber quem é. Não podes saber, não sabes quem é. Eu não conheço a pessoa, como é que eu lhe vou fazer uma pergunta? Não sabes se é homem, se é mulher, portanto. Para quem não sabe, para perceber, isto está sempre a tocar aqui um sino. Nós estamos a fazer um podcast numa igreja, portanto, é só para se situarem que está sempre aqui a fazer o sino. Bem, pronto, eu não conheço isto a é uma pessoa. igreja, não sabes? Não, aqui é uma igreja. Eu não sou o padre porque não me deixam, porque senão seria o padre da igreja. Diz. Eu não me vi de estar aqui gente. Gente. Estou a Gente da brincar. minha terra. Gente da minha terra. É difícil porque eu não conheço a pessoa, mas posso lhe fazer uma pergunta. Qual foi a maior realização que essa pessoa teve na vida? Ok. Encerramos então o nosso podcast. Olha, muito obrigado. Obrigada eu por esta conversa agradável. Pelos 17 anos, nós estamos juntos. Confesso-te que a nossa conversa foi mais difícil do que as conversas que eu tive com as outras pessoas. Não sei explicar porquê. E acreditas que eu hoje senti-me melhor? Tu sabes que eu não dou para entrevistas. E eu hoje estava tão agradável aqui que eu senti-me tão bem a falar contigo que não acontece na... Eu também me senti bem, só que senti-me mais nervoso do que me senti, por exemplo, nas outras conversas. Talvez por te conhecer. Tu não tens, já me conheces, não tens de estar nervoso, não é? Acaba por ser mais difícil. Porquê? Porque quando tu conheces a pessoa, falares é mais difícil, não é? Porque não há tanta curiosidade. Não sei se me faço entender, entendes? Quando, por exemplo, se não nos conhecêssemos muito bem, seria mais fácil eu te conhecer. Eu, como te conheço, não sei, pelo menos a mim foi, talvez para outra pessoa fosse mais fácil. Coisas que... É mais, e como sei tanta coisa sobre a tua vida, para tentar condensar essas coisas neste bocadinho, foi mais difícil. Mas eu também não estou a responder só a ti, o público também está a ver. Claro que sim, claro que sim. Estou a brincar. Olha, muito gosto, obrigado por maturar já 17 anos. Obrigada e obrigada também por maturares. E vamos mudar a Constituição Nacional. Vamos.